Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje, faremos uma viagem para dentro da Terra. Não é uma figura de linguagem. Vamos mergulhar comoda por comoda até o centro do nosso planeta. E o que encontraremos lá? Talvez não seja exatamente o que a ciência oficial nos ensinou. Feche os olhos e imagine. Você está no meio de uma floresta densa, sem sinal de civilização. No chão, uma fenda se abre. Uma escadaria de pedra desce em espiral rumo às profundezas. Cada passo nos leva para mais longe da luz solar e mais perto de um mundo que poucos ousaram imaginar. A jornada começa à crosta terrestre. Nosso primeiro obstáculo é a crosta terrestre, onde vivemos. Ela parece firme, mas é apenas a casca de um planeta muito mais complexo. Em média, a crosta tem cerca de 35 quilômetros de espessura, nos continentes o suficiente para esconder cidades inteiras. Ali estão os nossos minérios, cavernas antigas e mistérios que datam de eras antes da existência humana, mas sob ela começa o desconhecido, o manto. Um mar de rocha quente. Ao atravessar a crosta, adentramos o manto terrestre. É aqui que a realidade começa a desafiar a lógica. Essa camada, que chega até cerca de 2.900 quilômetros de profundidade, é composta de rochas derretidas, com temperaturas que ultrapassam 3.000 graus Celsius. Por que isso importa? Porque apesar do calor, essas rochas não estão totalmente líquidas. Elas se comportam como um fluido muito denso, movendo-se lentamente. E essas correntes são o que impulsionam os continentes e causam terremotos. Mas muitos geólogos se perguntam: por que há tanta energia no interior da Terra? O calor residual da formação do planeta não deveria ter diminuído há bilhões de anos? Alguns teóricos dizem que existe uma fonte de calor desconhecida. Algo que pulsa algo que talvez esteja vivo, o núcleo externo, um oceano de metal derretido. Mais fundo, encontramos o núcleo externo, uma camada líquida composta principalmente de ferro e níquel derretidos. Aqui o calor chega a 5.000 graus Celsius, quase a mesma temperatura da superfície do Sol. E o mais curioso é essa camada que gera o campo magnético da Terra, protegendo-nos da radiação cósmica. Mas os cientistas ainda debatem como um líquido pode criar um campo tão poderoso e estável. E se esse campo não for apenas um fenômeno físico? E se ele for um tipo de escudo ou um aviso? O núcleo interno, um sol enterrado? Finalmente chegamos ao centro absoluto da Terra. O núcleo interno, uma esfera sólida de ferro e níquel com cerca de 1.200 quilômetros de raio. A ciência diz que ele é sólido por causa da pressão esmagadora que existe ali. Mas há um mistério. Pesquisas recentes indicam que o núcleo gira em velocidade diferente do resto do planeta. Alguns dados até sugerem que ele pode ter parado momentaneamente ou até mesmo estar girando no sentido oposto. Por que isso acontece? É nesse ponto que as teorias alternativas começam a surgir e é aqui que a realidade e o mito colidem. Teorias sombras, a Terra oca. Durante séculos, exploradores e ocultistas sugeriram que a Terra é oca por dentro e que no seu centro existe um mundo completamente diferente do nosso. Um reino com seus próprios mares, continentes, criaturas e até um pequeno sol interno. Jules Verne popularizou essa ideia em Viagem ao Centro da Terra, mas a teoria vai muito além da ficção. Registros antigos falam de entradas no Polo Norte e no Polo Sul. Supostos ex-militares alegam que satélites captaram imagens de aberturas nas calotas polares, imagens que, curiosamente, desapareceram dos registros públicos. Alguns afirmam que civilizações antigas como Atlântida e Lemúria não foram destruídas, mas migraram para dentro da Terra. E ainda há os que dizem que alienígenas ou entidades extradimensionais têm suas bases no subterrâneo profundo. Longe do alcance humano, delírio, talvez. Mas se for verdade, estaríamos vivendo sobre um mundo oculto, sem nem desconfiar. Pesquisadores soviéticos, durante a Guerra Fria, iniciaram um projeto chamado Poço Superprofundo de Kola. Eles conseguiram perfurar mais de 12 quilômetros, abaixo da superfície menos a maior profundidade já alcançada pela humanidade. Mas então o projeto foi abruptamente interrompido. Officialmente, foi devido a problemas técnicos. Engenheiros disseram ter escutado sons estranhos vindos das profundezas. Sons que lembravam vozes, gritos, isso virou lenda. Mas o áudio circula até hoje na internet. Seria o centro da Terra um inferno geológico ou algo mais espiritual, talvez até a batalha silenciosa no centro do mundo sobrenatural? Cientistas modernos ainda tentam entender como o núcleo afeta o campo magnético. Mas e se, por trás disso, houver uma batalha acontecendo? Uma luta entre forças que não compreendemos? Uma disputa antiga entre luz e escuridão, bem no coração do nosso planeta. Um lugar onde o tempo não existe,
onde entidades desconhecidas aguardam, dormindo sob milhões de toneladas de rocha incandescente, esperando o momento de despertar. Será que os terremotos, as inversões de polo magnético, as anomalias gravitacionais são sinais dessa batalha invisível? O coração vivo da Terra. Em algumas culturas indígenas, o centro da Terra não é visto como um lugar físico menos, mas como um coração, um espírito vivo. Chamam-no de Gaia, o espírito da Terra. Para essas tradições, o planeta é um ser consciente, e seu núcleo é seu centro vital, uma força que pulsa e sente. Você consegue ouvir quando deita no chão. Sente o leve zumbido sob seus pés, a vibração constante que sobe pelas rochas. Talvez não seja apenas o som da natureza, mas o som do coração da Terra batendo. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe.